Então, muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. É realmente uma alegria estarmos aqui para cantarmos acerca deste amor maravilhoso, né? Este amor que nos salvou, que nos tirou das trevas, graças à morte, ao sacrifício do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos dar continuidade então à nossa série de pregações expositivas na carta de Paulo aos Efésios. E nós até aqui já aprendemos muito acerca desta carta, do ensino que a palavra de Deus traz para nós. E do capítulo 1 ao capítulo 3 vimos Paulo a falar desta tão grande salvação, desta maravilhosa salvação que Deus nos concedeu em Cristo, escolhendo-nos nele, predestinados nele para a santidade, salvos por ele, selados pelo Espírito Santo. Esta ação que Deus fez em nosso favor é em nos tirar da nossa condição miserável que nós éramos, de filhos da ira, andando segundo o curso deste mundo, segundo o curso das potestades do ar, de Satanás, fazendo a vontade da carne, mas Deus nos resgatou de tudo isso por meio da sua graça e da sua misericórdia. E com esta salvação Ele criou um povo, um único povo, feito de judeus e gentios. Já não há raças, já não há etnias, já não há distinção, porque qualquer um pode ser salvo e fazer parte da família de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E somente em Jesus Cristo. Então, depois de Paulo falar estas maravilhosas verdades, a partir do capítulo 4, ele vem agora aplicar aquilo que falou. Se nós fomos unidos em Cristo, agora nós esforçamo-nos por viver em unidade. Né? Damos tudo aquilo que temos, aplicamos ou exercemos a nossa longanimidade, a nossa mansidão, o nosso domínio próprio, a nossa humildade. E vamos nos esforçando para manter esta unidade que nós não criamos, mas que nos foi dada em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo que nós nos esforçamos para sermos um só em Cristo, nós também compartilhamos da diversidade de dons que Deus nos concedeu, ou que Cristo concedeu à sua Igreja, para que todos nós pudéssemos servir e sermos vasos de bênção para os outros. Sermos utilizados por Deus para a edificação e para o benefício da sua própria Igreja. E ele agora, a partir do versículo 17 do capítulo 4, Paulo vai falar e vai nos ensinar acerca do nosso comportamento individual. Reparem que ele até agora falou da Igreja, da unidade dentro da Igreja, do serviço dentro da Igreja e para a Igreja, mas ele agora vai falar a cada um individualmente e vai dizer: agora a vossa vida tem que ser diferente também lá em casa, também durante a semana, também no vosso trabalho, na vossa escola, onde quer que vocês se encontrem, vocês agora são diferentes. E tudo isto parte de uma mudança de mente, ou seja, uma mudança de cosmovisão, onde nós tínhamos o entendimento e agora em Cristo temos outro entendimento acerca das verdades. Então vamos olhar para a passagem e vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de facto tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado,
Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos irmãos, o mandamento desta passagem é claro. Agora, os crentes não devem viver como viviam antes de vir a Cristo. Este é o ensino claro desta passagem. E é sobre este ensino agora que nós vamos aprofundar com aquilo que Paulo nos vai dizer. Nós, motivados por uma sublime vocação, não é? Como ele diz no versículo 1, eu rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. Este andar de modo digno também é agora, esta mudança na nossa vida. Nós já não vivemos como vivíamos antes de Cristo. Então, motivados por esta sublime vocação, o dever dos crentes é prestar serviço, com vistas à edificação, que foi o que vimos a semana passada, e não mais conduzir-se como se fazem os gentios ou os descrentes, para falarmos numa linguagem atual. E nós perguntamos, como é que eles vivem? Como é que eles vivem, então? Então nós olhamos agora para o argumento de Paulo, e Paulo vai dizer, olha, não andem como andam os gentios. Mas eles eram gentios. O que é que Paulo está aqui a dizer? Paulo não está a falar do grupo de pessoas, está a falar do tipo de comportamento que essas pessoas têm. Não é a pessoa em si, não é o grupo dos gentios em si, mas é a maneira como eles vivem, é que eles não devem viver. E como é que eles vivem? Eles vivem, em primeiro lugar, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E há uma coisa interessante que Paulo faz. Paulo vai do resultado final até à origem. E nós temos que ter isto em mente. Há o resultado final, que é a vaidade dos pensamentos, mas Paulo vai regredindo, vai descendo até à origem o que é que faz com que os gentios vivam da maneira em que vivem. Então, em primeiro lugar, é a vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade na nossa língua significa ostentação, vanglória, né? Uma coisa, sou uma pessoa vaidosa, gosto de me mostrar, gosto de me exibir. Porém, no contexto bíblico, vaidade significa futilidade, nulidade, uma coisa oca, sem valor. É o Hebel do Antigo Testamento. O vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Né? Tudo é vapor. E o que Paulo está a dizer é que os gentios, eles andam na futilidade, na nulidade dos seus pensamentos. E, irmãos, não estamos aqui a dizer que tudo aquilo que o descrente faz deve ser rejeitado. Cuidado, porque há esta ideia também entre os crentes. Parece que o mundo não tem nada de bom para nos dar. Não é... Eu percebo a frase, mas ela pode induzir-nos em erro. Nós podemos tirar partido daquilo que chamamos de graça comum. Deus deu capacidades aos homens. Eu posso apreciar uma música, ler um bom livro, olhar para um quadro, contemplar uma construção e a beleza daquela construção. Posso deleitar-me com a criação que os homens têm, porque isso é sinal da imagem de Deus naquelas pessoas, é sinal da graça comum, e nós tiramos partido disso. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que o mundo também nos dá nesse sentido, que são coisas boas, que Deus capacitou cada homem, deu talentos a cada homem, e nós tiramos partido disso. Quem não gosta de ler um bom livro? Quem não gosta de ver um bom filme? Ouvir uma boa música? Não é por sermos crentes que só temos que ouvir música cristã. Nós podemos apreciar aquilo que Deus concedeu aos homens e apreciar boa música. Então, não temos que rejeitar tudo. O que nós temos aqui a rejeitar é a mentalidade do mundo em geral. A mentalidade dos descrentes em geral. É esta futilidade de pensamentos que está ligada a um modo de vida e que procura por sentido, por bem-estar, por felicidade. E esta busca é que nós não devemos imitá-la. É esta busca.
A humanidade procura a felicidade em qualquer lado, a qualquer custo e de qualquer maneira. E toda esta busca resulta em frustração e em uma sede por mais. Reparem, as pessoas nunca estão satisfeitas. Nunca. Seja nos relacionamentos, seja a nível financeiro, seja no sucesso empresarial, as pessoas querem sempre mais, porque não há uma insatisfação interior que não pode ser satisfeita por nada. Não pode ser acolmatada por nada. E muitas vezes isto reflete-se até nas suas buscas religiosas. Será o Reiki? Será o Yoga? Será o esoterismo, o misticismo? As pessoas rejeitam o Evangelho, mas muitas creem que o familiar morre e agora é uma estrelinha no céu a tomar conta de nós e a guiar a nossa vida. E as pessoas, em vez de crerem no Evangelho, creem nessas, desculpem a palavra, parolices, nesses misticismos. E as pessoas buscam essas coisas. E é isto que nós devemos rejeitar, não imitar. Então eles andam na vaidade ou na nulidade dos seus próprios pensamentos e andam também obscurecidos de entendimento. O que leva à futilidade dos pensamentos é exatamente esta mente entenebrecida que ainda está em trevas, que ainda não lhe raiou a luz do Evangelho e andam com a sua mente em trevas. Sabem, pior, a cegueira física, a própria pessoa reconhece que é cego. A própria pessoa reconhece que é cego, mas a cegueira espiritual tem um grande mal, é que as pessoas não reconhecem a sua cegueira. São cegas, mas não sabem que são cegas. Andam totalmente obscurecidos na sua mentalidade, no seu entendimento. E andam também alheios à vida de Deus. Ou seja, separados por Deus. Estas trevas espirituais no entendimento deve-se ao afastamento do próprio Deus. Quando nós nos afastamos da luz, estamos em quê? Em trevas. Tão simples quanto isto. Uma constatação da realidade. Se nós nos afastamos da luz, ficamos em trevas. E quando nós nos afastamos de Deus, quando o ser humano se afasta e vive separado de Deus, ele afasta-se da única fonte de luz e vive em trevas. Paulo já frisou muito bem que agora em Cristo nós temos acesso ao Pai. Nós somos uma família, todos filhos de Deus. Em Cristo somos cidadãos do Reino. Mas a verdade é que para aquele que ainda não tem Cristo na sua vida, ele ainda vive separado de Deus. Separado. Há muitas pessoas que alimentam aquela ideia de eu tenho o meu relacionamento com Deus. A Bíblia é muito clara. O relacionamento com Deus só é possível mediante Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há um relacionamento com Deus. Não há uma amizade, não há uma filiação, não há nada. E reparem o argumento. Andam na nulidade dos seus pensamentos, porque andam com a sua mente obscurecida, porque estão separados daquele que é a luz, separados da vida de Deus. E agora reparem o que é que diz o texto. Alheios à vida de Deus, porquê? Por causa da ignorância em que vivem. Ou seja, esta falta de conhecimento de quem Deus é. E esta falta de conhecimento vem de um problema ainda mais profundo. A dureza do seu coração. Reparem sempre nas conexões lógicas que Paulo vai fazendo. Alheios à vida de Deus, pela ignorância, através da ignorância, por causa da dureza do seu coração. Esta ignorância não diz respeito à falta de provas, irmãos. Ignorância, aliás, esta dureza de coração e este desconhecimento não é porque não haja provas, é porque se rejeita as provas. É diferente. Eu gostaria que os irmãos fossem rapidamente para Romanos, um texto que todos os irmãos provavelmente já conhecem,
mas vamos lê-lo novamente. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 19. Diz assim, Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém pode dizer, não há provas da existência de Deus. Não há, vai lá fora e aprecia as aves do céu. Vai lá fora e olha para as nuvens, olha para as flores, olha para os montes, olha para o mar, olha para toda a complexidade da criação de Deus e tu tens um testemunho claro que há um Deus nos céus. Por isso, todos os homens são indesculpáveis. E os homens, tendo este testemunho da existência de Deus, o que é que aconteceu? Diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, a tal futilidade, nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Reparem aqui como é a dureza de coração, a rejeição da verdade de Deus que leva à futilidade. É o mesmo argumento, só que posto em ordem inversa. Irmãos, queridos irmãos e amigos, é a rejeição da verdade que mostra a dureza do coração. Foi exatamente, eu hoje vou pregar em Marcos 11, lá em São Jacinto, e vai falar sobre a dureza do coração dos saduceus e dos escribas, que tendo um tal testemunho acerca de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez, da obra, do seu poder, da sua autoridade, ainda diante de tal verdade, eles tinham o seu coração endurecido e rejeitaram aquele que era o Messias prometido. E reparem, irmãos, que Paulo falou até agora da parte cognitiva, da área do pensamento e do conhecimento. E entendemos que Paulo, o que é que ele está aqui a dizer? Está a dizer que por uma falta de conhecimento, ou a falta de conhecimento de Deus, ou a rejeição do conhecimento de Deus, é o cerne do problema para uma conduta imprópria. Nós fazemos o que fazemos, vivemos da maneira que vivemos, por causa do nosso entendimento acerca do mundo. Por causa da maneira como nós olhamos para o mundo. Isto chama-se cosmovisão, uma visão do mundo. Um ateu não crê em Deus, não há nada que lhe diga o que é que está certo, o que é que está errado. Não há um padrão. Há uma música que é do Gato Fedorento, que é Nós Vamos Todos Falecer. É uma música até engraçada, com alguns problemas lá no meio, mas ela reflete muito bem o entendimento de um ateu. Olha, nós vamos todos morrer, por isso come, bebe, tem relacionamentos, e se fores homossexual está tudo bem à mesma. Porquê? Porque no fim vamos todos morrer. E esta é a vida, é o entendimento de um ateu. É coerente. A vida não tem sentido algum. E todas essas práticas, elas vêm à tona e elas são feitas por causa do nosso entendimento. Por causa da nossa mente. Daquilo que nós entendemos como mundo. E reparem agora no 19, diz, por causa deste entendimento separado de Deus, diz, os quais tornaram-se, ou tendo-se tornado insensíveis, a palavra é calejados. É um calo, que já não sente nada, né? Já não tem sensibilidade. Eu, quando toco muito tempo guitarra, fico com calos nos dedos, sabem? E depois perco a sensibilidade, porque aquele calo não me permite ter sensibilidade a tocar. E o coração, quando se afasta de Deus, ele vai se tornando calejado, insensível para as coisas de Deus. E por causa desta insensibilidade, então, eles se entregam à dissolução, a todo tipo de coisas. Aqui a dissolução tem uma conotação mais até sexual. Entregam-se a todas as coisas. E nós percebemos que naquele tempo, no século I, os cultos
pagãos, eles tinham prostitutas cultuais, sacerdotisas, que tinham relações com os adoradores, né, daquelas divindades. A homossexualidade era uma coisa normal. Normal. Se calhar tão ou mais normal do que hoje em dia. Era uma coisa bem vista. E isto tudo surge por causa de um coração endurecido, afastado de Deus. Dizem que por causa desta insensibilidade, eles se entregam à dissolução. Para quê? Para cometerem de qualquer maneira? Não. Com avidez, com sede, com desejo, cometerem toda a sorte de impureza. Reparem que este tipo de vida descontrolada vem em primeiro lugar de uma mente que não conhece a Deus. Aquilo que nós entendemos, aquilo que nós conhecemos vai influenciar a maneira como nós vivemos. Vai influenciar a maneira como nós vivemos. Quando as pessoas tiram Deus da equação, irmãos, não há barreiras, não há limites, não há padrões. Nada pode dizer que está certo ou está errado. Quero fazer um teste com os irmãos. Quanto é que mede a frente deste púlpito? 50. Mais? Quanto? 60. Quanto? 80? 60, 50, 80. Quando a gente tem uma régua, tem 60 centímetros. Sabe, as opiniões divergiram, mas quando há a régua, o padrão é este. O padrão é este. Sabem, passa-se a mesma coisa na nossa vida espiritual, na nossa conduta. Quando não há uma régua, cada um faz a sua própria avaliação. E eu acho que é assim, o outro acha que é assado, e cada um vive da maneira que vive. Mas quando nós temos uma régua que nos diz como viver, quando nós temos um padrão moral, quando nós temos alguém que nos diz isto é certo e isto é errado, então nós vamos conduzir a nossa vida segundo esse padrão. Irmãos, a primeira mudança que ocorre na vida de uma pessoa é a mudança de mente. Não de atitudes, mas de mente. É a mudança do nosso entendimento acerca das coisas. Quando nós queremos condicionar ações sem mudar a mente, criamos, sabem o quê? Religiosos. Eu fazia isto e agora faço aquilo. Faço isto e depois faço aquilo. Mas só condicionamos comportamentos. Se a mente não muda, sabem o que é que vai acontecer? Passado algum tempo, o cão vai voltar ao vómito e a porca lavada vai voltar a revolver-se no lamaçal. Se não há uma mudança de mentalidade, nós condicionamos movimentos, condicionamos ações por um certo tempo. Mas se não houve uma mudança interior, de coração, de mente, um entendimento novo acerca das coisas, as pessoas podem mudar, mas não se iludam. Passado algum tempo, eles voltam às velhas práticas. Então, antes de mudarmos o comportamento, nós devemos entender que a pessoa precisa de mudar o seu entendimento acerca do mundo, acerca das coisas. Charles Spurgeon, ele conta que certa vez estava a passar na rua e um bêbado disse: Sr. Spurgeon, sou um convertido seu. E ele disse: pois, realmente deve ser um convertido meu, porque se fosse um convertido de Cristo não andava assim. É um convertido meu, converteu-se a mim, porque se convertesse a Cristo não andava assim nessa maneira de viver. Primeiro, devemos mudar a mente e só depois, então, as ações mudam. Então, agora, para concluir, versos 20 ao 24, ele diz: mas não foi assim que aprendestes Cristo, não foi assim que vocês aprenderam a viver. A primeira coisa que Paulo vai falar, então, é exatamente, olha, lembrem-se do ensino que vocês receberam acerca de Jesus Cristo. Cristo não falou diretamente com eles, presencialmente, em carne e osso com eles. Esta igreja surgiu depois da ascensão de Jesus. Porém, mediante os pastores, mediante aqueles que ensinam a palavra, mediante a própria palavra, estas pessoas aprenderam de Cristo, aprenderam acerca de Cristo.
E notem aqui as palavras ouvir, instruir, aprender. É exatamente esta instrução deliberada que eles receberam por parte de quem os pastoreava. Não foi assim que vocês aprenderam acerca de Cristo ou acerca da verdade em Jesus. E qual é esta verdade? Nós perguntamos agora. Está no verso 22 a 24. É a verdade que no princípio, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar é remover, retirar. E o velho homem é o quê? É a natureza em Adão. É esta natureza antiga que nós herdamos de Adão. Todos nós nascemos com esta natureza pecaminosa, com esta natureza que veio do nosso primeiro pai, Adão. E esta natureza, com todos os seus pecados, com toda a sua concupiscência, ela deve ser removida. E devemos-nos revestir, no verso 24, do novo homem. Quem é este novo homem? Este novo homem é a nova humanidade em Cristo Jesus. Se o primeiro pai, Adão, falhou, o nosso segundo pai da humanidade, o cabeça da humanidade, Cristo Jesus, ele não falhou. E nós, crentes, nós agora vivemos nesta extensão, temos as duas naturezas, estas duas humanidades. Ainda temos o velho homem em nós e já temos o novo homem em nós. Então, nós temos que nos despojar, remover todas aquelas coisas que são próprias da nossa natureza do velho homem e vestirmos-nos das realidades, das verdades, da conduta do novo homem em Cristo Jesus. E reparem que o verso 23 é o meio pelo qual isso se dá. O verso 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A questão não é só tirar uma roupa e vestir outra, mas é sim mudarmos a nossa maneira de pensar e então nós temos um novo comportamento. Ontem fui para o Palhau, para os acampamentos. Fomos lá fazer limpeza ao sítio, fazer alguma manutenção. Imaginem, eu cheguei a casa cheio de pó, cheio de lixo, suado, a cheirar mal, e eu chegava a casa e tirava aquela roupa e vestia uma roupa lavada. Era inevitável, passado alguns minutos, a minha própria roupa lavada estaria suja, a cheirar mal também. Então, antes de uma roupa e outra, é preciso uma renovação, uma lavagem. É preciso tomar uma banhoca para ficar fresquinho, para revigorar as forças, para nos renovarmos. E então estou em condições de vestir uma nova roupa. E é assim que se passa espiritualmente connosco. Sujos, indignos, mal cheirosos, mas então, pela renovação, pela lavagem, por uma mudança daqui, nós então agora vestimos esta nova roupa. E nós podemos até pensar, foi uma questão que se me colocou, mas estas realidades já são verdade em nós. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, o que é que Romanos 6,6 nos diz? Que o nosso velho homem já morreu e nós já ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. 2 Coríntios diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então como é que, se isto já aconteceu na minha conversão, como é que agora Paulo me está a ensinar e a insistir para eu fazer isto? Eu creio que a resposta é a seguinte. A realidade é que quando nós nos convertemos, nós somos novas criaturas. Porém, esta verdade, ela tem que estar aqui também. É aceitar e fazer com que a ficha caia e dizer, não, eu agora sou uma nova criatura. Esta condição já está em nós, mas ela pode não fazer parte do nosso dia-a-dia. É verdade que nós somos novas criaturas, mas é verdade também que nós precisamos nos lembrar disso diariamente. Nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. Temos que pregar a nós mesmos diariamente. Eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, em 1865, após o final da Guerra Civil Americana,
em 18 de dezembro deste ano de 1865, sob a presidência de Abraham Lincoln, foi elaborada, criada a 13ª emenda que abolia todo o tipo de escravatura. Sabem o que é que aconteceu? Um fenómeno interessante naquele tempo. Pessoas que sempre viveram como escravos, eles já eram libertos, já eram livres, eram homens livres após aquela 13ª emenda. Eles eram homens livres, porém a sua mentalidade ainda estava presa àquela condição de escravo e senhor. E quando eles viam os seus senhores, ainda sentiam o medo como se fossem ainda escravos. Eram livres, mas a sua mente ainda estava presa àquela velha verdade. E muitas vezes isso pode acontecer connosco. Somos novas criaturas, mas vivemos como se ainda fôssemos o homem velho, com todas as suas práticas, com todas as suas condutas. Se nós não entendermos a nova realidade em Cristo, jamais mudaremos a nossa vida e a nossa conduta. Então, quero terminar dizendo: se tu continuas a endurecer o teu coração para o testemunho das Escrituras, se continuas a rejeitar a Deus, é normal que não entendas muitas coisas. É normal que ainda cedas ao teu corpo, aos teus desejos. Mas eu quero dizer que em Cristo há essa libertação. Em Cristo há a verdadeira libertação desta velha vida, do pecado, dos desejos maldosos e malignos, desta rebeldia. E se hoje estás aqui, é exatamente para te renderes aos pés do Senhor Jesus Cristo, para confessares o seu pecado, confiar somente nele para a tua salvação, e uma nova criatura surgirá. Um novo homem, numa nova condição, com uma vida transformada. Mas para aqueles que já são do Senhor, para aqueles que já fizeram esta confissão de fé, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Lembremo-nos todos os dias, nos negócios que fazemos, nas palavras que damos, nos nossos relacionamentos, nos sítios onde vamos, nas escolhas que fazemos. Lembremo-nos, preguemos a nós mesmos: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E se isto fizer parte da nossa mente, a nossa conduta irá mudar, naturalmente, sem dificuldade alguma. Agora, quando isto não faz parte da nossa mente, nós vamos ser religiosos que vamos estar a condicionar movimentos, condicionar atitudes para parecer uma coisa que não somos. Então eu espero que cada um de nós possa realmente lembrar-se de que há uma nova realidade em Cristo e perceber isso efetivamente. Perceber isso para que no nosso dia-a-dia não nos comportemos como os descrentes, não nos comportemos como os demais e não sejamos iguais àqueles que não têm Deus. Que o Senhor nos ajude e, se houver arrependimento, há também perdão para esta velha vida. Se reconhecemos que temos falhado, dobra o teu joelho, pede perdão ao Senhor e há perdão. E um novo começo pode ser dado a partir de hoje. Que o Senhor nos abençoe.